A questão 4 aí, sobre o módulo 2, é do Enem de 2012. Muita informação, o Enem adora isso, coloca um enunciado imenso com muita informação. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam montar um esquema. Tem 2 trechos, vamos desenhar os trechos. Então eu tenho o trecho de A até B e vou ter o B até C. Bem? Beleza. Então vamos lá, a velocidade máxima permitida e a distância percorrida no primeiro trecho é 80 km. Então eu tenho 80 km aqui. Essa é a distância, de A até B, primeiro trecho. E a velocidade máxima vai ser igual a 80 km por hora. Isso que ele fala no enunciado. Tranquilo? A distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, o comprimento é de 60, então vamos colocar aqui 60 km. E a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Então o V máximo vai ser igual a 120 km por hora. Tranquilo? Supondo que as condições do trajeto sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente com a velocidade máxima permitida. O que é isso? O que ele quer dizer com isso? Tenta interpretar o português e trazer para a física. Quando ele fala que ele vai desenvolver a velocidade máxima, ele está falando o seguinte, que a velocidade máxima, né, vai ser igual à velocidade média. É isso que ele está dizendo nessa frase. Ou seja, basta eu aplicar V igual ao ΔS sobre o ΔT. Tranquilo? Vamos ver no trecho 1. Cálculo do trecho 1 simples. Velocidade 80 km por hora vai ser igual a ΔS 80 sobre ΔT. Lembrando sempre de olho nas unidades. Nesse caso ele facilitou, as unidades são as mesmas, km por hora em quilômetros. Basta passar isso aqui, multiplicando isso aqui, dividindo, o ΔT vai ser igual a 1 hora. Tranquilo? Conta simples. Vamos para o trecho 2 agora. Eu tenho uma velocidade de 120 km por hora, olha a fórmula aqui, V ΔS sobre ΔT, V 120 vai ser igual a 60 sobre ΔT2. Tranquilo? Então esse ΔT2 vai ser meio, tá? Basta você passar o ΔT multiplicando, 120 dividindo, simplificando 60 sobre 120, você vai chegar em meio. Ou seja, se eu somo meia hora, né, no caso, se eu somo esse ΔT1 mais esse ΔT2, eu tenho um ΔT total, que vai ser exatamente 1,5. Tranquilo? Que é a alternativa C. Pode ir lá? Então vamos para o exercício 5 agora, galera. Também é um exercício da apostila, a gente saiu um pouco do Enem, o exercício 4 foi do Enem, agora vamos voltar para a apostila de vocês. Ele mostra esse gráfico aqui, os pontos principais para a gente resolver, está anotado aqui. Mas aí, na questão de você ter um quadriculado, é super fácil você encontrar esses pontos no gráfico, tudo bem? Então ele fala o seguinte, o gráfico a seguir, que é esse gráfico que está desenhado na lousa, representa o movimento de uma partícula. Né? E ele te dá 3 afirmações aí. Pergunta se elas são verdadeiras ou falsas. Então a gente vai analisar cada uma delas e ver se é verdadeira ou falsa. Ele fala o seguinte, a velocidade escalar média entre o instante t igual a 4 e t igual a 6 é menos 1. Primeira coisa que a gente tem que perceber quando a gente está falando de gráfico, marcar as coordenadas que ele está mandando. Então ele fala tempo igual a 4, certo? E t igual a 6. Ó, 4 e 6. Ele está falando exatamente dessa variação aqui, ó, desse triângulo. Ao do gráfico, esse é um gráfico S sobre t. O S está sendo dado em metros e o t está sendo dado em segundos. A gente viu que a tangente do ângulo, uma propriedade gráfica, propriedade trigonométrica, a tangente desse ângulo vai ser igual à velocidade. Média, nesse caso, que vai ser igual a instantânea, porque não é um MU, porque é uma reta, lembra a variação constante, variação linear. Então vamos lá, ele fala que é menos 1. Como a gente calcula a V? Na verdade, o V na verdade é o ΔS sobre o ΔT. Um ΔS sobre ΔT. Basta calcular essa variação, que era perceptível nesse triângulo aqui. Lembra que eu falei? Sempre tentei enxergar triângulos nesses gráficos. Né? E aqui eu tenho a tangente do ângulo. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu tenho posição final 5, na verdade, posição inicial, perdão, 5, e posição final, conforme o tempo anda, 3. Então o meu ΔS vai ser igual a 3 menos 5 sobre o meu ΔT
vai ser exatamente o tempo final, 6, menos o tempo inicial, 4. Isso aqui vai dar menos 2 sobre 2, que dá um valor negativo. A reta está para baixo, ou seja, está decrescendo a posição com relação ao tempo e velocidade negativa. O movimento é retrógrado, lembra? Contra a trajetória. Vamos lá, tenho menos 1 metros por segundo. Então essa afirmação é verdadeira. A 1 é verdadeira. Vamos para 2. O módulo do deslocamento entre t igual a 4 e t igual a 10 é igual a 1. Então primeiro, vamos marcar as coordenadas. Primeiro ponto importante. Então t igual a 4, certo? Vou ver com outra cor aqui. T igual a 4 e t igual a 10. Ele fala o quê? Módulo do deslocamento. Módulo é o quê? É o ΔS. Quando os matemáticos colocam módulo, eles estão falando o seguinte: sempre tem que ser positivo. Ou seja, se dá um valor negativo, aí a gente multiplica por menos 1. Só aí vocês vão aprender em matemática, esquenta a cabeça. Né? Então, o módulo do deslocamento entre t igual a 4 e t igual a 10 igual a menos 1. O que é o ΔS? Basta colocar a fórmula SF menos o S0. O que eu tenho que procurar? Qual é o SF, que é quando t é igual a 10, e qual é o S0 quando t é igual a 4. Lá. SF quando t é igual a 10, 6. Vou substituir aqui. Igual a 6 menos o S0, que é quando t é igual a 4, quando a gente começou a estudar o movimento. Igual a 5. S igual a 1 metro. Ou seja, essa afirmação 2 também é verdadeira. Agora vamos para 3. 3. A distância total percorrida entre t igual a 0, o 0 aqui, marcar os pontos, e o t igual a 10, o 10 aqui, marcar os pontos, é igual a 8. Muito importante, distância é diferente de ΔS. Agora não basta pegar a posição final menos a inicial e calcular isso aí. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai ter que ver realmente quando o móvel andou. Então, daqui até aqui, ele andou quanto? Ele andou do 2 até o 5. Ele andou 3 metros. Esse primeiro trecho. Vamos lá, 3 metros. Mais. O segundo trecho do instante t igual a 4, repare que a posição não muda. Eu estou aqui, sempre está 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que a posição não varia com relação ao tempo, ele ficou parado. Então, nesse segundo trecho, a distância é 0. Aqui o que aconteceu? Embora ele tenha voltado na trajetória, como se ele tivesse andado 3 aqui, parado, e depois voltado, a distância dele tem que somar. Por quê? Porque ele andou aquela distância. A distância é tudo que ele anda em metros. Então, vamos lá. Ele veio do 5 até o 3, ou seja, andou mais 2. Viu? Aqui, o mesmo esquema daqui. Se está paralelo a esse eixo, entre o instante 6 e o instante 8, ele ficou parado. A posição não variou com relação ao tempo. E daqui, em relação aqui, eu vejo mais quanto ele andou. Ele saiu do 3, dá uma olhada no seu gráfico, e foi até o 6, ou seja, S ΔS, né, foi igual a 3. Ou seja, então eu somo mais 3 aqui para descobrir a distância. 3 metros. Tranquilo? Então 3 com 3 dá 6, com 2 dá 8 metros. 8 metros. Ou seja, a afirmação 3 também é verdadeira. E a única alternativa que tem, que todas são corretas, é a E. Vamos lá. Esse exercício 12 é importantíssimo, ele é difícil. Então vamos lá, primeira coisa. Montar um gráfico, montar um esquema para saber o que está acontecendo. Vamos reler com calma, mais devagar, e já ir desenhando os esquemas. O que está acontecendo? Vamos lá. Os pontos A e C representam pontos médios dos lados de uma mesa quadrada de bilhar. Primeiro, a mesa é quadrada. Então vamos desenhar um quadrado. Se aqui mede A, aqui vai medir A. Se o ponto é médio, ele vai dividir isso aqui com a distância A sobre 2. Então, os pontos A, B, C, D representam os pontos médios do lado de uma mesa quadrada de bilhar. Então, dividiu A sobre 2 aqui, A sobre 2 aqui, A sobre 2 aqui e dos outros lados também. Então, beleza. Vamos enumerar eles em algum sentido. Pode ser tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário. Vou enumerar dessa forma. Vou colocar o ponto A aqui primeiro, ponto B, C e D. Tranquilo? Beleza. Agora ele tem uma parte complicada. Ele fala o que realmente acontece nessa mesa. Até aqui não ficou difícil você montar um esquema. A mesa é quadrada, está dividindo os pontos em 2 lados. Agora aqui é a parte pegada. O que ele fala?
Ele fala o seguinte, uma bola é lançada a partir de A. Então eu tenho um lançamento a partir de A. E ela vai fazer o seguinte, ela vai bater BC sucessivamente retornando a A. Então ela bate de B, C, obviamente vai bater em D e retornar a A. Foi isso que a bola fez. Tudo bem? E esse lançamento 1, vamos colocar lançamento 1 aqui, a velocidade foi a V1. Tranquilão? Num outro ensaio, ou seja, num outro lance dessa bola, o que aconteceu? Ela saiu de A, bateu em C e retornou a A. Ou seja, eu bati reto nela, onde você está aqui. Eu bati, ela veio, bateu na mesa e retornou ao mesmo ponto inicial. Ou seja, ela foi e voltou. Tranquilo? Com velocidade V2. Então, lançamento 2 aqui. Lançamento 2, velocidade V2. Sus. Ele pede a razão. Qual é a razão? V1 sobre V2. V1 sobre V2, exatamente. Primeiro, ele fala que a velocidade é constante. Primeira coisa super importante. As fórmulas aí vão ser do N1. E basicamente, vocês vão precisar de conhecimentos básicos de matemática, aqui, geometria, porque a fórmula é quadrada, você tem um losango aqui no meio, tudo bem? E você precisa saber as relações das medidas. E a fórmula de física, a mais fácil de todas. V igual a ΔS sobre ΔT. A dificuldade desse exercício é vocês montarem um esquema, por isso pensa, tenta montar um esquema, vê o que está acontecendo. Monta esse esquema e depois tenta interpretar o que ele está pedindo. Essa é a relação, tranquilo? Então, velocidade ΔS sobre ΔT, vamos lá. Vamos ver em 1, no lançamento 1. Tranquilão? O que acontece no lançamento 1? Aqui eu tenho A sobre 2 e A sobre 2. Como esse ângulo é reto, vocês podem aplicar Pitágoras. Tudo bem? E para economizar tempo aqui, eu vou dizer para vocês que esse lado é igual a raiz de 2 sobre 2. Tranquilão? Vai ser igual a esse primeiro lado. Ele anda esse lado 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Ó. Então vai ser 4 vezes isso. Essa 4 vezes essa lateral aqui vai ser exatamente igual a ΔS. Tranquilo? Nossa forma, que é o quanto que a bola percorreu no primeiro lançamento. Então o V, né, V1 no caso, vai ser igual a 2 raiz de 2 vezes o A sobre o ΔT1. Tudo bem? Tranquilo. Agora vamos para o lançamento 2. Então o V2, mesma forma, porque a velocidade vai ser constante, ΔS sobre ΔT2, vai ser simplesmente igual a 2A sobre ΔT2. ΔT2, exatamente. Grande coisa que vocês precisam grifar, bem, saber trazer o português para a física. Olha lá, ele fala que o tempo é o mesmo, com velocidade de módulo constante, levando o mesmo tempo que o lançamento anterior. Ou seja, esse mesmo tempo que o lançamento anterior está querendo dizer o quê? Que o ΔT1 é igual ao ΔT2. Então eu posso substituir isso por ΔT. Fazendo essa relação, então vamos lá, vamos fazer a relação entre V1 e V2, vai ser igual a, vamos colocar o que é o V1 dividido pelo V2. Vai ser igual a 2 raiz de 2 vezes o A sobre ΔT. Sobre 2A sobre o ΔT. Para que eu coloquei V1 aqui, V2 aqui. Sempre que você tiver uma fração dividida por uma outra fração, uma regra matemática. Vocês vão ver isso aqui, matemática aqui, mas já devem ter visto isso também no ensino médio. Essa fração vai multiplicar essa fração de cima inversa. Tranquilo? Vamos lá, eu vou ter 2 raiz de 2 vezes o A sobre o ΔT vezes o ΔT sobre 2A. Tudo que eu fiz foi inverter essa fração. Repare que agora eu consigo cancelar os termos iguais. ΔT vai para o saco e o A também vai. O que vai sobrar para mim aí? 2 também vai cancelar com esse 2. Vai sobrar exatamente o raiz de 2 aqui no meio. É o único termo que vai sobrar. Então a resposta é raiz de 2. Esse é um exercício extremamente difícil.